Olá, muito bem-vindo à segunda aula, ao segundo vídeo do mini curso de Introdução à Filosofia Clínica. Hoje, vou começar aqui a definir melhor o que é a filosofia clínica, como ela se situa nesse mundo das terapias e da filosofia. E para isso eu vou compartilhar com vocês a apresentação dessa aula, que eu vou usar como roteiro e também como forma de apresentação do conteúdo para facilitar também quem está assistindo, né? Você que está assistindo aí este mini curso. Então vamos para a segunda aula, para o segundo vídeo do mini curso Introdução à Filosofia Clínica, Introdução à Filosofia Clínica da Epocé. O que nós vamos ver nessa aula hoje? Nós vamos ver, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. O que é a filosofia clínica? Uma metodologia terapêutica. As diferenças entre a filosofia clínica e a filosofia acadêmica. As diferenças entre filosofia clínica e outras terapias filosóficas. As diferenças entre filosofia clínica e psicologias, psicanálises, psiquiatrias e suas variantes. E definir a filosofia clínica como uma meta-terapia dentro dos seus pressupostos fundamentais da singularidade, da construção compartilhada e da historicidade. Então, vamos adiante. O que é filosofia clínica? Bom, filosofia clínica, de forma aproximativa, é uma forma de terapia para o outro. Assim como as psis ou outras formas de terapias filosóficas, é uma terapia para outra pessoa. Mas, nesse sentido, ela também é uma metodologia terapêutica e uma técnica. O que é uma metodologia terapêutica? É um método. A palavra em grego, metodologia, é o estudo do caminho. Né? É a forma que nós vamos determinar qual o caminho para alcançar uma finalidade. Temos um objetivo, temos um lugar a chegar, nós vamos definir qual a metodologia para chegar lá. Qual é a finalidade da filosofia clínica ou terapia? O bem viver, o bem-estar do partilhante ou da partilhante, que é o nome que nós damos à pessoa que entra em contato com a filosofia clínica para fazer terapia com um filósofo ou filósofa clínica. Então, há na filosofia clínica uma metodologia. Se há uma metodologia, e por mais ampla que ela seja, se a gente sair deste caminho, ela deixa de ser filosofia clínica. Então, tem marcações, tem pressupostos da metodologia, do caminho que se percorre para chegar à finalidade da terapêutica, da filosofia clínica. E, ao mesmo tempo, nesse caminho, nós precisamos de algumas técnicas para nos mantermos no caminho, para atravessarmos esse caminho, em direção também à finalidade que é o bem viver, o bem-estar do ou da partilhante. Então, a filosofia clínica é uma metodologia, tem uma metodologia, e é também, ou tem uma técnica, né? Ferramentas para atravessar esse caminho sem se perder de forma a sair deste caminho para deixar de ser o caminho da filosofia clínica. Vamos falar sobre isso mais adiante. Então, de forma muito aproximada, filosofia clínica é uma forma de terapia para o outro, uma outra pessoa, é uma metodologia, tem uma metodologia, e é uma técnica ou tem uma técnica para percorrer este caminho. Bom, então ali está um pequeno preâmbulo do que pode ser a filosofia clínica, mas não está muito bem explicado ainda. Às vezes, para explicar melhor o que é a filosofia clínica, vale a pena a gente partir das diferenças para dizer aquilo que ela não é. Então, há diferenças entre filosofia clínica e filosofia acadêmica.
Eu sei que, né, o nome já confunde. Filosofia clínica. Os filósofos não gostam da palavra clínica, porque pensam que isso é assunto das terapias. E as terapias olham filosofia e perguntam, mas o que tem a ver filosofia com clínica? Então, né, a palavra filosofia clínica, às vezes, não se coloca nem no lado da filosofia e nem no lado da clínica. Mas o que tem de filosofia na clínica? Bom, a filosofia ela foi inspirada como uma inspiração, como um lugar onde o Lúcio Pachter, o sistematizador da filosofia clínica, que era um psicanalista, e insatisfeito com os meandros, com a técnica psicanalítica, a linguagem psicanalítica, uma dúvida de fé sobre a psicanálise, ele resolveu buscar fora das psis uma linguagem que pudesse ser transformada em prática terapêutica, mas que não tivesse a mesma linguagem, os mesmos conceitos, a mesma epistemologia das psicanálises, das psicologias. E foi na filosofia que ele foi buscar essas inspirações. Então, na filosofia ocidental, fundamentalmente, 2.500 anos para cá, o Pachter leu muita coisa sobre filosofia, mas como ele era um psicanalista clínico, ele, lendo a filosofia, ele transformava aquela palavra, aquele conceito, aquela teoria, não na teoria filosófica em si, porque ele não era da filosofia, então ele não lia a filosofia como um filósofo lia, ele lia a filosofia como um psicanalista clínico lia, ou seja, como uma prática, e conseguiu pegar algumas teorias ou conceitos filosóficos para retransformar elas em prática terapêutica. Então, a parte da filosofia na filosofia clínica é isso. Ele se inspirou na linguagem, nas teorias de filósofos, de 2.500 anos de tradição filosófica ocidental, para formar uma metodologia, uma técnica prática. Mas, fora isso, filosofia e filosofia clínica diferem também em muitas coisas. Por exemplo, a filosofia ela trabalha com os conceitos universais e particulares. Ela estuda a realidade como um todo, a ética como um todo, o ser humano como um todo, a política como um todo, ou como parte desse todo. Mas são partes grandes, particulares. Então, ela trabalha com os conceitos de sempre, nunca, todo, ou com alguns, né, outros, que não são universais, mas são particulares. Ela não chega, pelo próprio âmbito de pesquisa, pela própria metodologia de pesquisa da filosofia, ela não chega nunca ao singular. A filosofia clínica trata única e exclusivamente do singular. Eu posso dizer isso porque eu também sou filósofo de formação, doutor em filosofia, e também faço minhas pesquisas na área da filosofia. E na área da filosofia, o singular, quando é tratado, ele não é tratado como singular que a filosofia clínica trata. Ainda é um singular na filosofia, é um singular ontológico, é um singular político. A filosofia clínica trabalha com singular nomeando, é o João, é a Maria, é o Zezinho, é o Fernando. Então, a filosofia clínica para no âmbito do particular. A filosofia para no âmbito do particular, universal e particular. A filosofia clínica está no âmbito do singular. A filosofia clínica não tem nada a falar sobre o universal e o particular. Por exemplo, na pandemia, vocês podem ter visto psicanalistas, psicólogos, psiquiatras falando sobre o universal da pandemia, ou sobre como é como foi ou como era a pandemia para as pessoas no geral. A filosofia clínica jamais faria isso, porque ela não consegue falar sobre o geral, ela só fala sobre o singular. Olha, eu posso dizer para você, se eu fosse falar sobre a pandemia, até fiz isso em algumas entrevistas, mas eu só posso falar sobre os casos singulares que aparecem na terapia. Para o Zezinho, a pandemia foi assim, para a Mariazinha é assim, para o Joãozinho é assado. A filosofia clínica está sempre no âmbito do singular. A filosofia, como pesquisa, como área de pesquisa,
ela procura sempre o fundamento último, os princípios fundamentais das coisas, ou a arqué, que os pré-socráticos procuravam, né? Os elementos primordiais do universo, das coisas. Já a filosofia clínica, ela não tem um fundamento último, porque ela é uma técnica. Ela tem uma finalidade, aquilo para a qual ela serve. Ela serve para, dentro do singular, conseguir alcançar o bem-estar, o bem-viver de cada singular, na perspectiva deste singular. Essa é a finalidade prática que a filosofia clínica almeja. Mas ela não tem um fundamento último, porque ela não tem teoria sobre o ser humano, sobre a realidade, sobre a cultura. Então, o diálogo entre a filosofia clínica e a filosofia, às vezes, que aconteceram na academia, fica um diálogo meio sem ponto comum, porque a filosofia pergunta, mas quais são os fundamentos filosóficos dos quais a filosofia clínica baseou a sua metodologia? Não, ela tem pressupostos a respeito do ser humano, mas não como natureza humana, né? Mas como o ser humano comum, singular que temos aqui. Então, a filosofia clínica não procura descobrir os fundamentos últimos do ser humano, do seu bem viver, ou traz questões ontológicas ou éticas fundamentais. Então, a filosofia e a filosofia clínica também diferem nessa abordagem de pesquisa ou da onde elas querem, como elas querem pesquisar o fenômeno humano ou a realidade. A filosofia trabalha dentro do campo da abstração, em qualquer nível. Mesmo a filosofia prática, ela trabalha dentro do campo da abstração e trabalha ali com conceitos e teorias a respeito do real. Esse é o campo fundamental da pesquisa filosófica. O campo do abstrato, do conceito, né, e das teorias. Para conferir com o real, mas trabalha nesse campo das teorias e abstrações. A filosofia clínica é uma prática terapêutica. Quando pega as teorias da filosofia, não pega como teorias propriamente ditas, mas tenta transformar essa teoria numa prática terapêutica para o terapeuta ou para o reconhecimento das práticas do partilhante que está ali na frente dele. Então, a filosofia clínica não tem teoria sobre nada. Ela não teoriza sobre o ser humano, não teoriza sobre o comportamento, não teoriza sobre a biologia do ser humano, não teoriza sobre a cultura. Filosofia clínica é fundamentalmente prática e, toda a teoria que tem na terapêutica da filosofia clínica vem do partilhante ou da partilhante. Ele ou ela é a origem de toda a teoria que a filosofia clínica trabalha. Previamente, a filosofia que não tem uma teoria sobre nada, sobre o comportamento, sobre como deve ser normalidade ou anormalidade. O que vem de teoria, entre aspas, vem da pessoa que está ali, né? O que ela narra a partir da sua representação de mundo, de si e dos outros. A filosofia, a gente até pode dizer, ainda mais na filosofia grega antiga, romana, que ela era uma terapia. A palavra terapia vem, inclusive, da filosofia. Ela não é uma prerrogativa das psis. Terapia vem do cuidado, né? Ou até de uma adoração divina. Terapia, aquele T vem de teos, né? Que tem a ver ali com uma noção de divindade, um cuidado, uma honra. Né? Mas a terapia vem como um cuidado, né? Do outro ou de si. Então, terapia, na filosofia grega antiga, é um conceito normal. Né? Ainda mais as escolas helenistas, no helenismo, estoicismo, epicurismo, cinismo, ceticismo, são escolas para autoconhecimento, para transformação de si mesmo, portanto, para uma terapia de si.
Então, a filosofia, no máximo, ela alcança uma forma de autoconhecimento, de autotransformação. Mas a filosofia clínica é uma terapia para o outro, assim como as outras terapias, as psis e outras terapias filosóficas. Então, ela difere da filosofia acadêmica nesse sentido. Eu posso usar a filosofia clínica para meu autoconhecimento? Claro que sim. Mas o propósito dela foi feito para cuidar de outro. Ok? Então, fundamentalmente, a filosofia clínica é uma terapia para o outro, e a filosofia, no máximo, quando é uma terapia de si, para a sua autotransformação e seu autoconhecimento. Então, é muito importante deixar bem marcadas essas diferenças entre filosofia clínica e filosofia acadêmica, e aqui aos poucos, nessa coluna da filosofia clínica, já vão aparecendo as suas características fundamentais. Ok? Singularidade, ela é prática, tem uma finalidade prática, não é uma teoria, e é uma terapia para o outro. Muito bem. Mas há outras terapias filosóficas também. E quando Lúcio Pachter viajou para a Europa para pensar uma nova terapia, ele, de cara, ouviu falar da filosofia prática, do aconselhamento filosófico, terapias existencialistas, heideggerianas, sartreanas. Se interessou por aquilo, olha só, a filosofia também como terapia de outro. Né? Então, a filosofia que, inclusive, ela vem, ela é tardia dentro das terapias filosóficas. Né? Já havia terapias filosóficas para o outro. E o Lúcio Pachter foi lá pesquisar. E achou bem interessante isso. Só que não era bem o que ele queria, já era diferente da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, porque normalmente essas terapias filosóficas não trabalham com diagnósticos e com rótulos prontos. Elas trabalham com teorias, como a gente vai ver agora, mas não com diagnósticos e rótulos, padrões externos à pessoa. Então, quase todas as terapias filosóficas, de alguma forma, trabalham fora do conceito de normalidade, de doença ou saúde mental. Então, isso já interessou bastante Lúcio Pachter, mas ainda não era bem aquilo que ele queria, mas ele foi pesquisar. E quais são as diferenças a respeito das terapias filosóficas e da filosofia clínica? Bom, as terapias filosóficas, acho que, não vou dizer todas, mas quase todas, trabalham com o conteúdo filosófico, das teorias filosóficas na terapia. Não, isso que a filosofia clínica faz. Então, se você vai num aconselhamento filosófico, inclusive tem um livro muito legal, do Lou Marinoff, que é canadense, se não me engano, Menos Prozac, Mais Platão, ou Mais Platão, Menos Prozac, ele apresenta nesse livro o aconselhamento filosófico, ele é um aconselhador filosófico. É um livro bem interessante, que nós, inclusive, da filosofia clínica, lemos justamente para compreendermos as diferenças entre o aconselhamento filosófico e a filosofia clínica. E lá nesse livro ele mostra que se uma pessoa chega no consultório dele com alguma questão sobre a felicidade, por exemplo, ele vai falar sobre Aristóteles, a ética, a Nicômaco, onde Aristóteles fala sobre a felicidade. Se alguém chega a alguma questão existencial forte, ele pode falar sobre Sartre. Ele vai ouvir o que a pessoa tem para dizer e vai jogar conteúdos filosóficos das teorias ou autores filosóficos que aquele aconselhador filosófico leu, estudou, tem contato. Estou com um problema muito sério com meu patrão, com a minha empresa. Não, olha só, Marx falou, é isso, o aconselhamento filosófico, ele vai usar os conteúdos da filosofia, e aí pode ser orientais, ocidentais, aquilo que o aconselhador filosófico especificamente leu. E ele vai colocar na terapia os conteúdos filosóficos, você pega aquilo da maneira que você achar que for melhor para você. Você fala aquilo que lhe atormenta, e o aconselhador filosófico joga as teorias filosóficas
tentando ver quais melhores podem se adaptar à sua questão, e você pega isso e tenta reformular da sua forma. Ok? Então, a única coisa que eu fico pensando é que um aconselhador filosófico, primeira coisa, não tem uma metodologia. Cada aconselhador filosófico tem a sua. O aconselhamento filosófico em si não é uma metodologia. Não tem uma, como tem a filosofia. E o segundo é que, para ser aconselhador filosófico, tem que necessariamente saber de muitas filosofias. Porque o ser humano é muito complexo, as questões são muito amplas e complexas. E nem sempre Aristóteles vai servir para todo mundo que tem problema com a felicidade. Nem sempre Epicuro vai servir para todo mundo, para aqueles que têm questões com o prazer. Então, quer dizer, eu acredito que um aconselhador filosófico é uma pessoa que tenha uma erudição muito grande a respeito de filosofias, né? Muito mais do que, por exemplo, no meu doutorado, eu sou muito mais específico naquilo que eu pesquiso, que é a filosofia grega antiga e o estoicismo, fundamentalmente. Para ser aconselhador filosófico, eu vou ter que saber muito mais do que isso. Mas, fundamentalmente, o aconselhamento filosófico trabalha com as teorias, com os conteúdos filosóficos dos autores ou das teorias na terapia. E a filosofia clínica usa as teorias como inspiração para a sua metodologia e sua técnica. Não traz os conteúdos juntos. Quando nós formos ver fenomenologia, que está na filosofia clínica, no ser terapeuta, a gente vai ver que o Lúcio Pacter empresta de Edmundo Husserl o conceito e a teoria sobre a fenomenologia, mas quando colocamos na filosofia clínica, não é a mesma fenomenologia de Husserl. Quando lermos Husserl, não vamos encontrar lá a filosofia clínica. Foi uma transposição que o Lúcio Pacter fez de uma teoria para uma prática terapêutica. Ele empresta, ele se inspira, não traz junto a teoria fenomenológica de Husserl. Okay? Outra diferença das terapias filosóficas para a filosofia clínica é que elas trabalham com conteúdos de valor normativos a partir das teorias que eles trabalham. Então, uma terapia filosófica heideggeriana vai trabalhar com Dasein. O Dasein já tem um juízo sobre o que é, dentro da teoria de Heidegger. Se for trabalhar com uma terapia existencialista em Sartre, Sartre tem uma ontologia e uma teoria sobre o ser humano. Então, o terapeuta do filósofo sartriano, heideggeriano, já vai enxergar o outro a partir daqueles critérios previamente dados pela teoria que ele trabalha. Então, já tem ali juízos anteriores ao encontro com um cliente, no caso deles, ou com o nosso partilhante. Ele vai ter que encaixar aquela pessoa dentro dos critérios do Dasein, ou do Sartre, ou seja, de quem for. A filosofia clínica não trabalha com nenhum juízo a priori anterior ao encontro com o partilhante. É tudo a posteriori. A filosofia clínica é uma metodologia vazia, por isso estruturalista, que só é preenchida e só tem sentido quando preenchida pelo ou pela partilhante. Então, nós estamos ali esperando ver, dentro da metodologia, quais espaços que o partilhante ou a partilhante vão preencher com a sua narrativa. Não tem que preencher um e outro. Nós estamos abertos para ele preencher da forma e do jeito que ele quiser, com seus conteúdos, sentidos e significados, os espaços que a filosofia clínica deixa aberto para ele. Só depois que ele preencher, é que nós podemos, depois que ele preencheu, ou seja, a posterior, que podemos compreender o que está acontecendo e só depois podemos efetivamente fazer uma construção compartilhada com o nosso ou a nossa partilhante. A filosofia clínica é completamente a posterior. Se um filósofo clínico já tem uma determinação, quando a pessoa está falando de que essa pessoa está querendo dizer isso, que essa pessoa deveria fazer aquilo, sem ouvir a totalidade do que a pessoa tem para dizer, ele já está fora da filosofia clínica. Está fora da metodologia, porque a metodologia é completamente a posteriori. E nas terapias filosóficas, há o aconselhamento, tem inclusive o nome, aconselhamento. Pode ser que nem todas aconselhem, mas mesmo aquelas que vão fazer uma construção compartilhada já estão previamente construídas em cima dos critérios da sua própria
teoria terapêutica, seja heideggeriana, existencialista, sartreana, seja o que for, estoica. Então, ela já está pré-determinada para os seus conselhos ou para as suas construções com o seu cliente. Já a filosofia clínica trabalha em construção compartilhada. Nós não temos previamente nada a oferecer de conselhos ou teorias para aquela pessoa. E só vamos poder iniciar nosso processo terapêutico na medida em que nós conseguirmos nos horizontalizarmos, estar no mesmo nível de conhecimento daquela pessoa que está falando. E a construção compartilhada se dá no mesmo nível. Não tem uma relação de saber-poder. Nós sabemos mais do que aquela pessoa porque estudamos a filosofia clínica. Nós não temos um conhecimento melhor sobre a natureza humana do que ela porque estudamos filosofia clínica. Nós precisamos saber dela, do singular. E sobre isso, sabemos nada quando ela chega lá. Precisamos ouvi-la. Quando se dá essa paridade, à construção compartilhada. Ok? Então, aqui, as terapias filosóficas são muito diferentes da filosofia clínica. Aparece aqui de novo, nesse quadro aqui, né? Algumas características da filosofia clínica, como completamente a posteriori, né? E a sua construção compartilhada. E agora? E entre a filosofia clínica e as psis? Quais são as diferenças? São maiores ainda do que as filosóficas. Né? Então, as terapias psis. Primeiro, eu nem botei aqui, mas assim, nenhuma linguagem das psis a filosofia clínica trouxe para sua metodologia e sua técnica. Nenhuma. Nem psique, nem inconsciente, nem transtorno, nada. Nem disfunção, nem normalidade, nem doença mental, nada. Uma linguagem completamente nova, vinda toda da filosofia, que não carrega esse tipo de valor ou normatividade que já estão carregados nos conceitos das psis. Então, se alguém um dia chegar e for falar pejorativamente que eu sou muito egoísta, eu vou ter que dizer, olha só, sinto muito, não sei o que você está querendo dizer, porque ego não existe na filosofia clínica, então eu não sei o que você está querendo dizer de mim. Né? Porque ego é um conceito psicológico. Então, a gente não usa nenhuma linguagem, a gente vai refazendo a nossa linguagem, né, à medida que a gente vai fazendo a formação em filosofia clínica. Claro que como a linguagem das psis já está muito naturalizada no nosso dia a dia, para apontarmos conceitualmente, normativamente, certos comportamentos, já usamos ela de forma natural, ansiedade, déficit de atenção, usamos como feijão e arroz no dia a dia, a gente nem percebe mais, de tão naturalizada que está. Na filosofia clínica, a gente não vai falar nesses termos a partir da terapia da filosofia. Como terapeutas, não falaremos assim. Então, a gente vai aprendendo, né, a traduzir esses termos naturais da linguagem, que eu digo que é a linguagem da doença, né, das psis, a gente vai aprendendo a traduzir para uma linguagem da filosofia clínica completamente neutra a essas questões de normatividade ou de valor, que a linguagem das psis já estão completamente carregadas. Então, aqui no primeiro quadro, né, uma grande diferença é essa. Nas terapias psis já vem com o juízo de valor e normativos a respeito do humano, do bem viver, do desenvolvimento normal, a normalidade, a doença, da saúde. As terapias psis, qualquer que sejam, têm uma ontologia por trás, elas definem a natureza humana de tal e tal forma, e a partir disso definem cultura de tal e tal forma, definem comportamento de tal ou tal forma. Todas as terapias psis têm as suas teorias normativas sobre o ser humano, seu comportamento, por menor que seja, ou a sua natureza humana. Esses juízos de valor normativos é que dão, fundamentalmente, a base para que eles façam os diagnósticos, as tipologizações.
E a filosofia clínica, como é completamente a posteriori, não trabalha com juízo de valor normativo a priori. Nós não temos nenhum conceito em toda a formação da filosofia clínica sobre certo e errado, sobre normal ou patológico, sobre saúde ou doença mental, sobre personalidade doente ou não, sobre transtornos ou disfunções comportamentais. Não existe esses tipos de juízo de valor em toda a formação da filosofia. A gente está muito perto de Michel Foucault aqui, quando diz que os conceitos de doença mental e saúde mental são conceitos políticos e não revelam em nada a singularidade de cada pessoa. Ao contrário. Então, como as terapias psíquicas trabalham com juízo de valor, que é a base para os diagnósticos, a filosofia clínica não trabalha com diagnóstico, não trabalha com remédios alopáticos ou homeopáticos, nada mais. Ela trabalha única e exclusivamente com a estrutura interna de cada um que aparece lá para fazer a terapia. Então, ela quer atingir o quê? O diagnóstico é um conceito universal ou particular sobre o comportamento. E nós trabalhamos com o singular. Por isso que as terapias psicanálise, fundamentalmente, têm um bom diálogo com a filosofia acadêmica, porque ambas trabalham com conceitos universais e particulares, trabalham com conceitos de ontologia e natureza humana, trabalham com conceitos de valorativos sobre cultura, história e comportamento. Por isso que a psicanálise é mais aceita do que a filosofia clínica na filosofia acadêmica, na instituição acadêmica no geral. Porque elas têm um campo de pesquisa, olham do mesmo patamar. Claro que vão para lugares diferentes. A filosofia não diagnostica assim, mas ela trata a realidade do ser humano também como universal particular, assim como trata também as terapias psíquicas. Então, como os diagnósticos e os pareceres e as avaliações das psis trabalham com juízo de valores e são universais, eles trabalham com padrões de comportamento. E esses padrões são externos à singularidade. Aliás, às vezes definem a singularidade. Dizem que não, mas muitas vezes estão ali definindo o singular a partir de um padrão que serve para mais de uma pessoa. E na filosofia clínica, o partilhante, ou a partilhante, e a referência de si mesmo. Singularidade é o irrepetível. É aquilo que não pode ser medido por nada fora de si mesmo. É aquilo que não tem padrão externo para avaliar o certo, errado, bom, mal, justo, injusto. Singular. Só o singular pode se comparar a outra coisa fora de si. Mas a terapia da filosofia clínica não faz isso. Toda referência está no singular, e é a partir dessa singularidade que nós vamos ter a nossa construção compartilhada. É a partir dos juízos de valor que essa pessoa traz que nós aceitaremos para compreendê-la, sem trazer nada de fora, sem mediar com nenhuma teoria, com nenhum pensamento, seja de Freud, Lacan, e seja outros psicólogos, psicanalistas e teóricos da filosofia mesmo, que possam falar sobre o humano. E mais uma diferença fundamental, que as terapias psíquicas trabalham com a interpretação. E a filosofia clínica é descritivo, literal. Vamos falar um pouco mais sobre isso. O que é interpretação? A interpretação é a atribuição de um significado ou sentido, além daquilo que aparece. Então, em algumas terapias, não sei se todas as terapias psíquicas, quando a pessoa fala alguma coisa, o terapeuta pensa, ela está querendo dizer outra coisa. Ele está interpretando o que a pessoa está falando. A interpretação se dá na arte conceitual, abstrata. Só olham um quadro, duas pessoas olham o mesmo quadro, cada uma interpreta de maneira diferente. Ouvem uma música, interpretam, que melodia alegre, nossa, achei tão triste. Vai lá que eu vi um filme maravilhoso, vai ver. Aí a pessoa vê, nossa, filme horroroso. Nunca mais vou ver o filme que você me recomenda. Interpretação é atribuir sentido.
além daquele que está lá. Arte, terapia, interpretação de sonhos, interpretação da linguagem. A linguagem é um símbolo que carrega algo que não está sendo visto no inconsciente. Então, temos que interpretar a linguagem para descobrir o que está por trás dela. São os mestres da suspeita. O que aparece não é aquilo que aparece, é o que está por trás. É o Freud, é o Marx, né? Os mestres da suspeita, o Nietzsche. Aquilo que aparece não é o que é. O fenômeno não mostra aquilo que é. Ele engana. Ele é um símbolo que tem que ser interpretado por alguém que saiba os sinais da interpretação. Para interpretar, tem que ter teoria. Senão a interpretação vira revelia. Mas não, para ser um profissional da interpretação, para ser uma boa cartomante, jogadora de búzios, astróloga, psicanalista, sei eu, outros psicólogos que trabalham com interpretações, há de ter uma teoria por trás que defina quais são os sinais a serem considerados relevantes e como interpretá-los, de várias formas. Só que tem uma questão sobre a interpretação que quase nunca é dito. A interpretação, ela não é um acesso ao conhecimento real das coisas. Ela é uma opinião. Por si só, a interpretação, todo fato pode ser interpretado de outra maneira. Não tem interpretação mais correta do real. Tem interpretação mais correta da teoria, que determinou como ler aquela coisa. Então, toda interpretação pode ser vista de outra forma. Toda interpretação é o que os gregos chamariam de doxa, uma mera opinião, fundamentada, com uma teoria por trás, robusta, as pessoas têm que estudar, mas é uma opinião. A interpretação de um fato, de um comportamento, de um pensamento, é tão real, tão verdadeiro de uma interpretação quanto a outra. Qual a interpretação correta do aforismo de Heráclito, onde ele diz que o Logos é tão profundo que jamais alcançaremos? Qual a interpretação mais correta desse aforismo? Alguns estudiosos de grego antigo irão chegar muito perto e definir os conceitos, isso quer dizer aquilo, Logos quer dizer aquilo, profundo quer dizer... Ele quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. Pode ser que tenha algumas interpretações que cheguem mais próximas da verdade do que Heráclito gostaria de ter dito. Mas a única verdade possível está em Heráclito. Todas as outras interpretações são opiniões. A não ser que se pergunte para Heráclito, o que você quer dizer com isso? Então, a interpretação tem essa característica. Sabendo disso, a filosofia que a gente trabalha com descrição. O que é descrição? É o contrário da interpretação. Uma descrição literal. Digamos que eu estou aqui na janela, olhando na rua, uma paisagem, e começo a dizer para vocês, olha, eu vejo aqui um bosque com várias árvores, lá no fundo tem uma casinha, parece que tem uns cavalos pastando, mais atrás tem um morro, tem lá em cima do morro tem uma árvore frondosa. Eu vou dizendo para vocês tudo que eu estou vendo. E vocês vão literalmente anotando ou escrevendo aquilo que eu estou narrando. Quando eu acabar de falar, vocês vão dizer assim, ó, Fernando, você descreveu isso aqui, ó, você falou isso aqui, ó. Vocês vão ler, eu vou mostrar o desenho para mim, eu vou dizer, ó, vocês descreveram literalmente aquilo que eu falei. Não colocaram nada a mais do que eu falei e nem tiraram coisas que eu disse que estava lá. Vocês foram fiéis à minha descrição. É assim que ouvimos em filosofia clínica. Na descrição literal daquilo que o partilhante ou a partilhante nos traz em terapia. Não interpretamos de maneira alguma. Se começarmos a tentar pensar o que está querendo dizer, saímos na metodologia da filosofia. Estamos noutra área
de terapia, não mais na filosofia clínica. Então, dentro da metodologia, não interpretamos nada. Se a gente tem dúvida, a gente pergunta para o Heráclito ali. Heráclito, o que você quer dizer com isso? Ele vai responder. E aceitamos o que ele responder. Filosofia clínica não interpreta. Bom, depois de toda essa diferenças que eu coloquei entre filosofia clínica, terapias filosóficas, filosofia clínica, filosofia clínica, para mim fica meio evidente que a filosofia clínica está fora do âmbito epistemológico, conceitual, de linguagem de todas as outras terapias. Das psis, das outras terapias integrativas, seja quais forem, das alternativas, das filosóficas. A filosofia clínica ela navega fora desse universo de terapias, com a sua linguagem própria, com a sua noção de singularidade, com a sua noção de construção compartilhada, considera sempre o indivíduo como inserido nas suas circunstâncias históricas, não usa de interpretação, mas de descrição. Então, a filosofia clínica, embora seja uma terapia para o outro, como as outras terapias todas, para aí toda a similaridade com essas terapias. De resto, a filosofia clínica é completamente diferente, conceitualmente, metodologicamente, tecnicamente, das outras terapias existentes. Por isso que ela é uma meta. Não estou dizendo aqui que ela é melhor, também não estou dizendo que ela é pior, estou dizendo que ela está além, fora desse âmbito das terapias, uma meta-terapia. O que é uma metaterapia? É isso. Filosofia clínica é uma técnica de abordagem ao fenômeno humano, sendo técnica, não traz teorias previamente prontas sobre o ser humano, cultura, seja o que for, natureza humana. Trabalha única e exclusivamente com o singular, é ali campo de atuação e de linguagem que a filosofia clínica traz, não para falar de todos, nem de alguns, mas do singular. Compreender o singular. Ela é um método descritivo literal, que é o contrário das interpretações. E ela é um método estrutural, que além de ser vazio de conteúdo, está à espera do outro preencher os conteúdos que ele quiser preencher como ele quiser. Também é importante, como estruturalismo, como uma estrutura, compreendermos a noção de conjunto desses lugares que o partilhante ou a partilhante vão preencher a partir da sua narrativa. Nada na filosofia clínica tem valor se for considerado sozinho, um tópico sozinho. Sempre tem que ser considerado de acordo, em relação, né, com outros tópicos, outras características daquele ser singular que apareceram na terapia. Muito bem, eu acho então que essa segunda aula, né, do mini curso Introdução à Filosofia Clínica, espero ter deixado aí bem claro o lugar da filosofia clínica, ou não lugar da filosofia clínica, né, no âmbito das outras terapias e também da filosofia acadêmica. Se vocês tiverem dúvidas, tem os contatos, né, da EPOCare ou diretamente comigo, que vocês podem acessar e prontamente, assim que pudermos, responderemos, né, com o maior prazer, porque é nosso objetivo esclarecer, deixar cada vez mais claro os pressupostos, os âmbitos, né, da filosofia clínica enquanto uma terapia. Na próxima aula, então, no nosso vídeo 3, a gente vai entrar no assunto que para mim é o mais importante de toda a formação em filosofia clínica. Seja para quem quer ser terapeuta, seja para quem quer conhecer a filosofia clínica como uma abordagem para si, né, para o seu autoconsumo, ou para a sua profissão, como apoio à sua profissão, que é o ser terapeuta. Então, na próxima aula, vamos falar sobre os pressupostos filosóficos do ser terapeuta em filosofia clínica. Filosofia clínica, como vocês viram, é uma metaterapia, então, de certa forma, ela trabalha muito contra a cultura. Muitas vezes ela vai estar contra a maré do que a cultura das terapias nos apresenta hoje em dia. Então, ser terapeuta, muitas vezes, é um exercício contracultural.
E se a gente compreender qual é o convite que a filosofia clínica tem para nós, nós ser terapeuta, a gente já tem mais de 50% do caminho andado aí para compreender e usar bem a técnica da filosofia clínica, seja para nós mesmos, seja para uma terapia com outras pessoas. Nós vamos ver na próxima aula, então ser terapeuta em filosofia clínica e as 3 abordagens fundamentais para isso, que vem da filosofia, que é a fenomenologia, a hermenêutica da compreensão e a analítica da linguagem. Então, espero ter esclarecido fundamentalmente aí as questões gerais sobre o que é a filosofia clínica e ficamos à disposição, ficou à disposição aqui a Epoqué também, para dúvidas sobre o conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo do nosso mini curso de introdução à filosofia clínica. Até mais.